Olá meus amigos, tudo bom? Estou fazendo este vídeo para agradecer a rapidez, a agilidade com que o Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, respondeu o meu e-mail. Desde o ano passado, como eu ainda estava como conselheiro do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, o COREN São Paulo, como membro diretor segundo tesoureiro, eu fiz várias denúncias referente à fiscalização ineficiente do COREN São Paulo nas minhas redes sociais, que inclusive foram objetos de denúncia no Ministério Público. E por conta dessas minhas manifestações, o COFEN encaminhou duas funcionárias a São Paulo para fazer uma sindicância comigo referente, para saber, entender de mim o porquê que eu chamava a fiscalização do Corém São Paulo de ineficiente, né, que também foi alvo de denúncia no Ministério Público. E eu dei meu depoimento, né, o COFEN enviou duas funcionárias aqui a São Paulo para me ouvir, para entender o porquê que eu me manifestava referente a essa questão da ineficiência do Corém São Paulo, e eu participei de uma sindicância com o COFEN. Aqui, ó. A minha sindicância rendeu 3 folhas. O meu depoimento às funcionários do COFEN foram de 3 folhas. E nessas 3 folhas aqui eu relatei o que eu achava da fiscalização, onde é que eu achava, o que eu tinha certeza sobre a fiscalização do Corém São Paulo. E elas voltaram, né, com o meu relatório, e desde o ano passado eu encaminho e-mail para o COFEN para saber o resultado da apuração dessa sindicância do COFEN aqui em São Paulo, e nunca me deram resposta. No mês 7, ou seja, em julho deste ano, eu encaminhei um e-mail para o COFEN solicitando do COFEN a apuração desse fato. O que havia dado, né? O COFEN veio aqui, fez uma sindicância comigo, eu dei meu depoimento e morreu. Ficou por aí? Não, eu gostaria de saber qual foi o andamento que o COFEN deu ao achado deles aqui, até porque eles fizeram a sindicância aqui comigo, essas 4 folhas, e o COFEN fez deu uma investigada aqui em São Paulo. E em documentos do próprio COFEN, como vocês visualizaram nas minhas redes sociais, o próprio COFEN diz o seguinte, né, que dentro do Corém São Paulo existiam processos que transitavam há anos dentro dos setores, sem os devidos encaminhamentos para o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, entre outras instâncias. O que remetia à imagem de ineficiência circulada em redes sociais. O documento do COFEN, não foi o Edir que disse. Então o próprio COFEN veio aqui e deu um flagrante em processos transitando há anos dentro do Corém São Paulo sem os devidos encaminhamentos. O que, na minha opinião, é algo grave. Porque se o fiscal vai lá e identifica a irregularidade, dá o tempo e aquilo que ele notificou não é atendido, alguma conduta tem que ser dada. Não é? Tem que dar algum encaminhamento. Os conselhos só existem para fiscalizar o exercício profissional e proteger a sociedade. E o Corém de São Paulo não fez isso. Então o COFEN veio aqui, fez a apuração, voltou para lá e nunca me deram um retorno. Olha, Edi, aquela sindicância que nós fizemos com você, o resultado final foi esse. Nunca fizeram isso. Então, eu encaminhei no mês 7, em julho, um e-mail para o COFEN solicitando do COFEN uma cópia na íntegra do processo e para saber o que tinha, qual era o resultado final. E pasmem, o COFEN nunca me respondeu. Não me respondeu. Não é? Dentro daquilo que eu solicitava. E é o que acontece. Eu indignado, como a minha amiga Dart diz, né, o Edir chateadinho, que foi que eu fiz? Printei as telas dos e-mails que eu encaminhei para o COFEN solicitando a cópia do processo e joguei nas minhas redes sociais juntamente com o vídeo que eu havia feito dentro do Corém São Paulo na época que eu era diretor. Dos processos todos parados lá sem os devidos encaminhamentos. Não é? E daí o COFEN, pasmem, depois que eu joguei nas minhas redes sociais, o COFEN me respondeu hoje no e-mail referente ao que eu havia solicitado, né? Ou quase solicitado. Mas olhem só o que o COFEN me encaminhou. 1 folha, 2 folhas, 3 folhas, 4 folhas. Eu encaminhei um e-mail para o COFEN pedindo a cópia digitalizada na íntegra do processo. Eu não pedi 4 folhas. Eu não sou tão leigo assim. Né? O que será que o COFEN está escondendo de mim? Melhor, de todos os profissionais de enfermagem. Porque eu darei transparência a isso. Não é? E aí eu vou ler para vocês aqui as 4 folhas que o COFEN me encaminhou. Claro, vou fazer apenas um resumo. A primeira folha é o ofício
da dona Betânia Santos, presidente do COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem, que me escreve o seguinte: ofício número 2303 de 2021. Ao senhor Edir Kleber Boas Gonzaga. Prezado senhor, em resposta ao seu e-mail do dia 22/7 de 2021, encaminhamos as páginas do relatório de diagnóstico situacional do Departamento de Fiscalização sobre fiscalização no Corém São Paulo, que contempla sua solicitação. Ressaltamos que não foi instaurado o processo administrativo no caso em tela. Eu até grifei aqui o que a presidente do COFEN me escreveu, que contempla a sua solicitação. Dona Betânia Santos, as 4 folhas que a senhora me encaminhou não contemplam a minha solicitação, porque eu não pedi 4 folhas de um processo, eu pedi a cópia íntegra, digitalizada na íntegra, ou seja, todo o processo. Eu posso pedir porque eu sou parte interessada. Essa denúncia de fiscalização ineficiente do Corém São Paulo foi para o Ministério Público graças às minhas publicações. As minhas publicações foi o objeto principal que gerou a denúncia para o Ministério Público. Eu sou parte interessada. Eu dizia e digo que a fiscalização do Corém São Paulo é ineficiente, não atende às expectativas. E daí eu peço um documento digitalizado na íntegra e a senhora me manda 4 folhinhas. 4 folhas. A primeira de um ofício, onde a senhora diz que contempla a minha solicitação, e eu digo que não contempla, porque eu não quero 4 folhas, eu quero a cópia na íntegra. E aí eu vou ler para vocês aqui as outras 3 folhas. É claro que eu fiz apenas um resumo aqui, ó. Eu até grifei o que eu achei interessante. Onde eles colocam, letra F, ofícios expedidos pela fiscalização. Prestem atenção. Merece destaque o fato de ofícios estarem sendo assinados pelos fiscais. Estranho. Quem assina ofício é presidente. Que realizam o encaminhamento das demandas diretamente aos órgãos. Ressalta-se que ofício é um documento oficial que deve ser constituído pelo representante legal, que no seu caso, o presidente. O fiscal decidir direcionamento de demanda para outros órgãos extrapola o seu limite de atuação. É importante a existência de um fluxo. Preste atenção. É importante a existência de um fluxo, ou seja, não existe fluxo, no qual demandas encaminhadas para outros órgãos passem pela ciência da gestão e ou jurídico, como também que as comunicações oficiais sejam constituídas pelo presidente. O COFEN está dizendo isso. Que não existe fluxo dentro do Corém São Paulo. Só que no vídeo que eu fiz dentro do Corém São Paulo, em momento algum, eu disse que fiscais assinavam ofício. O que eu disse foi o seguinte: olhem o vídeo que eu fiz denunciando os processos parados de fiscalização. Eu dizia o seguinte: olha aqui, ó, os processos parados sem os devidos encaminhamentos. O presidente que deveria assinar os encaminhamentos. O presidente não deu nenhum encaminhamento para os órgãos competentes. Então o COFEN veio aqui e atestou, nesse documento aqui que eles me responderam hoje, que precisa de fluxo dentro do Corém São Paulo. Certo? E aí, continuando, aqui, ó, 5º, cumprimento da recomendação do COFEN número 001 de 9 de março de 2021. Recomendações do COFEN para o Corém São Paulo. Que as atividades de fiscalização observem as diretrizes incertas da Resolução COFEN 617 de 2019. Que as atividades de fiscalização observem, ou seja, eles estão desatentos, levando em consideração que a recomendação do COFEN é que eles observem, ou seja, em outras letras, inobservância é uma infração do nosso Código de Ética. Mas fica tranquilo, porque inobservância e infração está relacionado à enfermagem, aos profissionais. Isso não cabe para quem está lá em cima, não é? Inobservância é infração para profissional de enfermagem, mas para quem está no sistema, não. E eu sempre disse, uma vez eu disse isso dentro de plenário e sempre dizia, o sistema ele é bom para conselheiros. Tá aqui, ó, prova, é bom para conselheiros. 2ª folha. A 3ª folha aqui, ó. O que diz? Ainda verificou-se a existência de planilhas
de controle na qual consta os nomes dos conselheiros que participaram das inspeções. Deste modo, entende-se que o regional vem cumprindo as recomendações em epígrafe. Eles queriam dizer o seguinte, que as fiscalizações, né, tem documento aqui, ó, tá documentado que as fiscalizações do Corém de São Paulo eram acompanhadas por conselheiros também. Ou seja, o Edir acompanhava. E realmente, parabéns, COFEM, realmente, conselheiros acompanhavam, porque eu acompanhei. Eu acompanhei 2 fiscalizações que foi vergonhoso, que foi objeto de publicação na minha rede social em desabafo. Eu saí da plenária, pedi licença para o presidente e fui acompanhar, a época na gestão passada, a gerente de fiscalização, Alane, em 2 fiscalizações. Eu acompanhei. A primeira dela eu cheguei depois, que eu fui depois, eles entraram primeiro. Mas a primeira fiscalização, das 2 que eu acompanhei, eu cheguei depois, eu tomei um susto. Porque quando eu cheguei no hospital, o hospital alemão Oswaldo Cruz, um hospital top, particular, a Lani e todos os demais que receberam a denúncia do hospital estavam na sala da chefia. E eu fui direcionado para lá. E quando eu cheguei, uma sala confortável, uma mesa ampla, ar-condicionado, tudo. Tudo bem que estava desligado por conta da pandemia, mas uma sala muito boa. E o pessoal conversando com chefia. Poxa, nós recebemos uma denúncia. Alguém fez uma denúncia. Não houve apuração. A segunda, no mesmo dia, quando nós saímos de lá, eu ainda falei com a Lanani, não era isso que eu esperava. Eu pensei que nós fôssemos rodar os andares, conversar com as pessoas e procurar, né, o objeto da denúncia. Até porque onde há fumaça, há fogo. O segundo foi no Hospital Municipal do Servidor. Chegando lá foi a mesma coisa. Fomos diretamente na sala de quem? Da responsável técnica. A gerente de fiscalização sentou lá, ficou conversando e eu só observando. Quando acabou a fiscalização, nós voltamos para o conselho. Eu voltei para a plenária, cheguei para a presidente e falei, Renata, o que eu encontrei foi isso. Isso é um absurdo. Em momento algum foi feita uma circular no hospital para poder procurar o objeto da denúncia. Fomos diretamente na sala da chefia. E pasmem, na quinta-feira seguinte, quando nós tivemos outra plenária, eu coloquei na palavra dos conselheiros. Esse absurdo. Depois, o Corém São Paulo, ou melhor, o sistema não quer que o profissional fale. Não adianta denunciar. Quando a gente denuncia, a instituição já fica sabendo quando o Corém vem. E é basicamente isso. Porque eu presenciei isso. Recebemos a denúncia e quando fomos lá apurar, fomos diretamente aonde? Na sala da chefia. Ou seja, quem fez a denúncia não ficou nem sabendo que o Corém São Paulo estava por lá. Um absurdo. E a última folha para poder fechar aqui, as considerações finais do COFEM. O que diz as considerações finais? Mediante as constatações realizadas e ante o exposto, verificou-se a necessidade de adoção de providências visando a eficiência e eficácia do trabalho de fiscalização desenvolvido pelo Corém São Paulo. É o COFEM que está dizendo. Lembra quando eu dizia que a fiscalização... digo que a fiscalização do Corém São Paulo é ineficiente, que não atende às expectativas, o objetivo pelo qual o sistema foi criado? Aqui o COFEM atestando, mais uma vez, mediante as constatações realizadas e ante o exposto, verificou-se a necessidade de adoção de providências visando a eficiência e eficácia do trabalho de fiscalização desenvolvido pelo Corém São Paulo. Não existe, é ineficiente. E a última parte aqui, ressaltamos a importância da integração entre plenário, fiscalização e jurídico, visando a tomada de providências necessárias para as demandas oriundas de ações de fiscalização com redução de tempo e resposta e resolutividade. Não existe resposta, não existe resolutividade. A denúncia que eu fiz foram de processos parados, transitando há anos dentro do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Isso é um crime. Imaginem que daqueles mais de 300 processos que eu denunciei, que eu filmei parados dentro do Conselho, que deveria ter dado encaminhamento pelo presidente e não foi, quantos profissionais de enfermagem, quantos fiscais identificaram irregularidades, como, por exemplo, subdimensionamento, profissionais trabalhando acima do permitido. E aí, quando o profissional de enfermagem vê um fiscal, ele pensa, poxa, tá vindo a solução do meu problema. Que nada. Foi lá, notificou, identificou, deu prazo, atendeu, não atendeu, sentou em cima do processo, não deu os encaminhamentos.
E o próprio COFEM atestou isso, não sei o que eu estou falando. O COFEM, quando fez a sindicância comigo, as minhas 4 folhas aqui, o COFEM, em documento que eu também publiquei, né, no artigo 77 lá, deixou claro, existem processos que transitam há anos dentro dos setores sem os devidos encaminhamentos para o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e outras instâncias. Isso é um crime. Nós pagamos as nossas anuidades, nós sabemos que o sistema ele existe para proteger a sociedade, mas como proteger a sociedade sentando em cima de processos? Não é? Então, só para finalizar esse vídeo, eu encaminhei novamente hoje, em resposta a essa aberração que eu recebi do Conselho Federal de Enfermagem na pessoa da dona Betânia, né, que deixou claro que não instaurou processo, né, referente a essa aberração do Corém São Paulo. Eu gostaria de dizer o seguinte: eu solicitei novamente a cópia do processo na íntegra. Eu quero ler tudo, eu gosto de ler. Eu quero ler todo o processo. Eu quero saber o porquê o COFEM está escondendo o processo de mim. Não é esconder de mim, é esconder dos profissionais de enfermagem de São Paulo, do Brasil. Eu quero a cópia do processo na íntegra. Eu encaminhei o e-mail para o COFEM hoje. Assim que eu li o e-mail, eu respondi: não é isso que eu quero. Eu não quero 4 folhas. Eu quero cópia do processo digitalizado na íntegra. Eu quero saber o que está acontecendo. Eu quero saber por que não foi aberto processo administrativo contra o Corém, São Paulo ou qualquer outra situação que venha a apurar essa situação. Porque quando o profissional de enfermagem erra, né, que vai responder processo ético no Corém São Paulo, eu participava de plenária de julgamento, tinha profissionais de enfermagem que saíam de lá chorando de tão pesado que eles pegavam. Né? Não quer saber se você estava sobrecarregado, a resposta era sempre: você estava sobrecarregado, mas por que você aceitou? E aí descia a lenha no profissional de enfermagem. Então, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Da mesma forma que os profissionais de enfermagem erram nas suas assistências e vão responder processo ético no Corém, e é castigado, humilhado, como eu já vi vários sair de lá chorando, poxa, que o Corém São Paulo também responda à sociedade de enfermagem o porquê que não deu os encaminhamentos devidos dos processos de fiscalização que foram identificadas as irregularidades. Por que não deu? Por que não procurou solucionar os problemas? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Né? Aqui a folhinha do meu depoimento, a aberração do Conselho Federal de Enfermagem achando que eu sou tão leigo, né, de me responder com 4 folhas, e é isso que eu venho trazer para vocês, até porque eu prezo pela transparência. Muito obrigado a todos vocês, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo para que todos possam saber como é que o sistema funciona por dentro. Tudo bem? Um forte abraço aí, mais uma vez, obrigado a todos.